Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar trabalhando mundo desenvolvido, os aspectos sociais. Eu quero começar discutindo com os senhores, retomando estes conceitos simples, mas importantes, o que é PEA, População Economicamente Ativa, e suas características, não vamos nos esquecer dela, né? Quem está trabalhando, já discutimos isso lá atrás. PEI, População Economicamente Inativa, e suas características. Então, nós estamos falando de estudantes, de crianças, de aposentados, e os setores da economia, onde a população econômica ativa atua. Então, não vamos nos esquecer. Basicamente, temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Bem, hoje nós vamos estar discutindo, dentro desse contexto do mundo desenvolvido, aspectos sociais, um pouco da urbanização e da industrialização. Então, dentro desse contexto da urbanização, em todos os países em que ocorreu o processo de expansão industrial, a partir da segunda Revolução Industrial, no século XIX, houve a queda da participação do setor primário na economia, o que levou milhões de camponeses em direção às cidades, configurando o que se denomina do êxodo rural, a saída da população do campo e a ida para a população para as cidades. Isso reduziu a população do campo, principalmente os jovens, e gerou o quê? Um crescimento urbano sem precedentes, e vamos discutir que com esta urbanização, certo? Então, consequentemente, vem problemas sociais junto. Então, nós temos uma industrialização, essas indústrias vêm para as cidades, consequentemente, esse povo sai do campo e vai para a cidade, então nós temos o que se denomina de êxodo rural, e com a urbanização, então um item está ligado a outra, a industrialização produziu diretamente uma urbanização. Então, com esta urbanização, nós passamos a ter o quê? Diversos problemas sociais, que nós já vamos estar discutindo. Só para a gente iniciar aqui, problemas o quê? Problemas de moradia, transporte, saúde, segurança e educação, por exemplo. Bem, seguindo ainda dentro desse raciocínio da industrialização e urbanização, então não vamos nos esquecer o quê? Que existe uma relação direta entre esses dois processos. Acontece a industrialização e, consequentemente, a urbanização. Uma vez que o segundo termo, que é a urbanização, não teria ocorrido sem o primeiro termo, ou seja, sem a industrialização. Bem, ainda dentro do raciocínio da urbanização, a previsão é de que a população urbana mundial chegue a mais de 70% dos habitantes. Ou seja, de cada 10 pessoas, certo? Aproximadamente 7 delas vão estar, até 2050, né, do mundo em 2050, vão estar morando aonde? Na cidade. Os países desenvolvidos passarão dos atuais 76% para 86% da população urbana. Já os países subdesenvolvidos passarão de 45% para 67%. Atualmente, o nível de urbanização é considerado muito elevado, ou seja, superior a 75% da população absoluta, ocorre em 57 países. O que é que nós precisamos entender? Por que essa urbanização é considerada elevada? Porque nós temos que entender que esse povo está saindo do campo, vindo para a cidade, mas não está havendo um planejamento. Também, em muitos locais do mundo, certo? Inclusive no Brasil, essa falta de planejamento está acontecendo o quê? Nós não temos moradia para todo mundo. Se tem moradia, muitas vezes acontece uma favelização, uma moradia que não atende às necessidades por completo desse povo que mora na casa. Nós não temos educação de qualidade,
e gratuita, nós não temos um acesso a alimento na quantidade adequada, nós não temos um acesso a água potável, água de qualidade. Esses trabalhos que essas pessoas que estão saindo do campo e vindo para a cidade são trabalhos com jornadas de trabalho excessivas, essas pessoas não têm seus direitos trabalhistas preservados, essas pessoas não têm qualidade de vida, vamos dizer assim, tá? Então, dentro desse raciocínio ainda, mundo desenvolvido, aspectos sociais, com a crescente urbanização, o número de cidades com mais de 100 mil habitantes aumentou e, consequentemente, surgiram novos problemas urbanos, dificuldades de abastecimento, falta de saneamento, rede de transporte insuficiente, falta de moradia, poluição hídrica, insuficiência de energia elétrica, entre outros, como já estamos vindo pontuando, né? Então, problemas devido ao acelerado crescimento urbano. Então, está havendo o quê? Está havendo um crescimento urbano acelerado, nós estamos tendo o quê? Um crescimento desordenado, um planejamento inadequado e leonino, muitas vezes pensando só numa classe social, não está pensando em todas as classes. Uma má gestão dos espaços urbanos. Temos como resultado o quê? Uma segregação, uma separação urbana. Temos como resultado também uma exclusão social, uma separação social. Uma classe mora de um lado da cidade, outra classe mora do outro lado da cidade, uma classe mora no centro, uma classe fica preterida, separada em determinados locais. Isso tudo por falta de planejamento. Uma foto de hoje, tá? Nós estamos discutindo o mundo desenvolvido como um todo, os seus aspectos sociais. Eu estou trazendo para cá, eu estou trazendo para a sua vida, eu estou trazendo para a realidade que você vê no dia a dia. Talvez você não veja assim, mas a cidade que eu moro não tem essas favelas dessas dimensões. Mas tem locais onde ocorre a favelização, talvez em menor estrutura, em menor diâmetro, mas acontece. Aqui o lixo, talvez não tenha tanto lixo assim, mas isso não é tão difícil de ver hoje em dia não, né? Então, só pontuando para os senhores, que às vezes o poder público não dá conta de retirar todo esse lixo. Por quê? Porque está havendo esse crescimento, essa urbanização de uma forma muito rápida e, consequentemente, não é possível atender as necessidades dessa população que cresce de uma forma rápida, tá? Hoje, coloquei hoje por quê? Para você também entender. Favelização é hoje, está acontecendo hoje no nosso dia a dia. Segurança, está acontecendo no nosso dia a dia. Então, assaltos em trânsito, assaltos como um todo, é um problema. Nós passamos por um problema de segurança. E aí também vai muito mais além de dizer assim, só esse povo é bandido, esse povo é bandido. Isso também vai além, porque isso também passa pelas instituições governamentais que não criam condições de emprego, não criam condições de moradia, não atendem às necessidades básicas dessa população. Não estou dizendo que sou a favor disso, não me entendam de forma errada em nenhum momento, mas eu só quero dizer que talvez se tivéssemos mais empenho do governo como um todo, atuando, atendendo esta população que fica preterida, segregada, então nós diminuiríamos também, com certeza, os assaltos, não precisaríamos ficar nós trancados, né, com casas. Aí eu coloquei uma foto para você de uma casa cheia de pontiagudos, objetos pontiagudos, ainda cerca elétrica. Hoje nós vivemos trancados, né? Problemas quanto ao transporte, então nós estamos discutindo aspectos sociais do mundo desenvolvido, estamos falando da urbanização e industrialização, então esse povo saiu do rural, veio para a cidade, mas nós temos problema, por exemplo, no transporte, tá? Você aí pode conversar aí com os papai, mamãe, tio, titia, vovô, vovó, se eles não passam por problemas aí de deslocamento, não importa o tamanho da cidade que você viva, né? E de alguma maneira você está enfrentando dificuldades aí no transporte coletivo. Aí eu tenho um carro, você está enfrentando dificuldades muitas vezes para chegar até a sua escola, aos locais onde você quer ir. Eu coloquei aí hoje, porque estamos discutindo os aspectos sociais como um todo, do mundo como um todo, eu estou trazendo para o seu dia a dia. Veja só aí a pia cheia de louça, como a mamãe, a vovó fica contente aí quando está a louça assim, né? Quando acaba a água, isso é uma beleza, né? Aí nós estamos discutindo, pontuando que não existe água. Estamos passando por um momento diferenciado
no Brasil e no mundo, onde é preciso lavar as mãos constantemente com água e sabão, para usar álcool gel quando não tiver condições de lavar a mão com água e sabão, você está num local onde não tem água e sabão, você vai passar um álcool gel aí, porque nós estamos passando por uma pandemia, não é? Pandemia de países, né? E, consequentemente, aqui interno já virou uma epidemia, está em todos os locais. Então, deveríamos lavar as mãos constantemente. Não tem água em muitos locais, em muitas favelas, aí nós estamos escutando em rede nacional, não temos água. Aí, hoje, eu coloquei hoje por quê? Porque o problema do mundo desenvolvido, um dos problemas dos aspectos sociais dessa urbanização, que é a fome. Não tem comida hoje para todo mundo. Tem comida, alguns locais jogam comida fora e outras pessoas subnutridas ou desnutridas ingerem uma quantidade de alimento que não atende às necessidades calóricas dela diariamente, ou não ingerem os alimentos que precisam. Aí um senhor sem local para dormir, e eu gostaria que você agradecesse, não importa a sua religião, a Deus, porque você aí provavelmente está tendo uma comida, está tendo um local para dormir, e isso não é a realidade de todo o mundo. Aqui uma representação de pirâmides etárias. Eu coloquei uma foto que vem logo na sequência, tá? Que eu vou trabalhar em cima dela. Modelos diferentes de pirâmides etárias. Por exemplo, aqui, ó, você vai ver que a base está maior. Então, o que é isso? Índice de natalidade maior. Lá em cima está menor. Então, o pessoal morre mais cedo. Índice de mortalidade maior. Aqui, ó, base maior, mais larga, não é? Muita criança nascendo. Aqui, base um pouco menor. No caso do Brasil, ó. Então, menos criança nascendo. Lá na fase 4, por exemplo, ó, Rússia, Japão, China, alguns locais onde a base é menor. Eu peguei um exemplo para os senhores aqui da Itália, tá? Então, base estreita, ou seja, baixa natalidade, pouca gente nascendo. Aqui, o pessoal da fase economicamente ativo, o pessoal que trabalha pequeno, diminuindo, e a parte de cima da pirâmide, olha, 70, 75, 80, 85, 90, 95, tem até 100 lá, mais de 100, certo? Aumentando. O que é que isso significa? Significa que pouca criança nascendo, eu não vou ter gente depois para trabalhar, eu não vou ter gente para pegar no pesado, eu não vou ter população economicamente ativa, eu não vou ter gente contribuindo. Muita gente idosa, eu vou ter que ter um sistema de saúde diferenciado, eu vou ter que ter condições para acolher esse idoso, certo? E aqui, ó, muitos países já estão fazendo o quê? Uma política de incentivo para quê? Para aumentar a taxa de natalidade. Porque se nasce muito pouca gente, daqui uns anos eu não vou ter gente para trabalhar, população economicamente ativa. Se a população só vai envelhecendo, isso vai custando para o governo, para as instituições governamentais. Por quê? Porque eu tenho que melhorar minha saúde, adequar meu transporte, eu tenho que investir mais nesse idoso com previdência. Então é todo um contexto. Isso aqui é para os senhores entenderem que é uma pirâmide etária de um país desenvolvido. Os países subdesenvolvidos, o que acontece? A diferença é que aqui a taxa de natalidade é maior, certo? A taxa de fecundidade é maior e a taxa de natalidade é maior. A pirâmide não é deste modelo. Ela vem reta aqui, ó, certo? Essa base aqui é maior, certo? Então, seguindo o raciocínio, quanto ao envelhecimento da população, diminuição. Então, eu tenho uma população envelhecida, lá acabamos de discutir agora na Itália, não é? Então, você veja bem, é um país da Europa, me perdoe, mas eu só quero pontuar para os senhores, por exemplo, a Itália agora está passando por essa situação desta pandemia, e a população lá é envelhecida, é semelhante a esse slide anterior que nós acabamos de ver. Então, se essa população é envelhecida, ela tem necessidade do quê? Do maior acolhimento por parte da saúde. Seu sistema imunológico é mais baixo, certo? Então, isso custa provavelmente um pouco mais para o governo. Aí, dentro desse raciocínio, diminuição da população economicamente ativa, quando tem envelhecimento da população, em alguns países, continentes. Por exemplo, o europeu está passando por isso, o continente europeu. Alguns governos, Europa, por exemplo, a França, incentivam o aumento da natalidade com políticas públicas para segmento do setor. Por quê? Porque está acontecendo o que nós mostramos na pirâmide etária passada, no slide passado. Então eu estou tendo um achatamento do nascimento, da taxa de natalidade,
e também uma diminuição da população economicamente ativa, que está produzindo, que está contribuindo, e lá em cima vai aumentando, a população vai envelhecendo, certo? Então eu preciso incentivar o nascimento de pessoas para que essa pirâmide vá tomando um novo modelo, tá? Então agora junto eu quero resolver com os senhores 2 exercícios, espero que depois dessa aula a gente consiga resolver esses exercícios. Vamos lá juntos, tá? Aqui nós temos uma foto da Tarsila do Amaral, né? Uma obra dela. A imagem acima é da obra Operários, 1933, da artista brasileira Tarsila do Amaral, que viveu entre 1886 e 1973. A obra representa um período importante da história brasileira, o que? A industrialização. Processo semelhante ao ocorrido na Europa mais de um século antes. Com base no que você vê, que você aprendeu nesta aula, responda. Então, qual foi o papel da industrialização no fenômeno da urbanização no Brasil? Acabamos de discutir isso aí, né? Então, um influenciou o outro, né? Nós tivemos uma industrialização e, consequentemente, um êxodo rural e, consequentemente, aí sim, a urbanização. Vamos lá, a resposta? Existe uma relação direta entre esses dois processos, industrialização e urbanização, uma vez que o segundo não teria ocorrido sem o primeiro. É importante destacar também o processo de migração interna, o êxodo rural, ocorrido com a mecanização do campo, foi também um dos fatores. A industrialização trouxe o morador da zona rural para a cidade. Mas também não podemos esquecer que lá na zona rural teve uma mecanização e, consequentemente, com a chegada de máquinas, menos mão de obra trabalhando, né? Um desemprego estrutural, que chamamos, né? Então, com a mecanização do campo e a consequente chegada de trabalhadores em massas às cidades, iniciando o processo de urbanização, de fato, que veio a dar origem às grandes cidades atuais. Bem, agora eu quero que o senhor acompanhe comigo este segundo exercício. Diz assim esta reportagem. O primeiro-ministro da França anunciou que as francesas que derem à luz a um terceiro filho poderão desfrutar de uma licença maternidade melhor remunerada de cerca de 750 euros por mês. O governo também anunciou descontos fiscais importantes, quanto mais filhos, menos impostos. Além da licença maternidade, ambos os progenitores podem aproveitar de um dispositivo da lei francesa que os permite, a partir do segundo filho, interromper a atividade profissional durante 1, 2 ou 3 anos para se dedicarem à educação do bebê. Nestes casos, recebem um auxílio que pode chegar a 513 euros mensais. Foram acrescentadas a estas medidas auxílios mais elevados para as despesas com as crianças, além de creches gratuitas nas escolas, descontos em restaurantes, supermercados, cinemas e transportes públicos, atividades extras escolares a preços reduzidos. Vamos então às perguntas, são duas. Quais motivos levaram o governo francês a tomar as medidas apresentadas no texto? E a B, qual o grande objetivo do projeto? Então, acabamos de discutir, em particular na Europa, está acontecendo o quê? Uma diminuição, uma mudança nesse modelo da pirâmide etária, então uma diminuição da natalidade e, consequentemente, depois de alguns anos, aconteceu o quê? Uma diminuição da população econômica ativa e está acontecendo um envelhecimento. Então, qual é a resposta para quais os motivos levaram o governo francês a tomar as medidas apresentadas? E a B, qual o grande objetivo do projeto? Então vamos lá, a partir da leitura do artigo sobre as políticas demográficas adotadas pelo governo francês, pretende-se entender como funcionam na prática os programas governamentais europeus de incentivo à maternidade, diante da preocupação com o quê? Com a diminuição da oferta de mão de obra em seus países. Então está diminuindo a oferta de mão de obra, eles estão incentivando o quê? Uma maior taxa de natalidade para você ter mão de obra, você não precisar ficar trazendo imigrantes e passando pelo que discutimos há algum tempo atrás. Muitos desses imigrantes sofrem o que a gente chama de xenofobia, mas não é o tema de hoje, tá? Então, e a letra B, o fato de o estímulo ocorrer não somente com benefício social monetário, mas também por meio de uma ampliação nos direitos da maternidade, evidencia a grande importância que é dada
ao problema do envelhecimento da população europeia e a diminuição da natalidade nos países do continente. Objetivo, então, qual que é? É a busca pelo aumento da natalidade. Eu quero agradecer a você e até mais.